Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Ciribelli e na aula de hoje iremos falar um pouco sobre o microempreendedor individual, também conhecido como MEI. Iremos falar sobre qual é a legislação que se aplica, como identificar o MEI, quais são as suas características, as suas atribuições, os impostos que um MEI deve pagar e algumas dicas relacionadas a esse setor. Falando então sobre a importância do microempreendedor individual e sobre o seu contexto, irei passar para vocês uma série de slides e algumas explicações ilustrativas. Vejamos então a seguir. Bom, em termos de porte da empresa, podemos classificá-la de diversas formas, segundo o seu setor, segundo a sua grandeza. Em termos de grandeza, uma empresa pode se classificar como microempreendedor individual, que seria o MEI. Acima dele seria as microempresas. Acima das microempresas temos as empresas de pequeno porte. E acima das empresas de pequeno porte também temos as demais classificações, como média empresa e também grande empresa. Então, a primeira definição, a primeira característica que eu dou do MEI é que são instituições cuja receita ela é a menor em relação aos outros tipos, aos outros portes de empresa. Quem é o microempreendedor individual? Bom, podemos defini-lo como um empresário individual com receita bruta anual de até R$ 81 mil, optante pelo Simples Nacional e pelo CIMEI. Existem basicamente três formas de escrituração contábil, que é o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. O MEI ele sempre vai se enquadrar dentro do Simples Nacional, que estabelece valores fixos mensais para o MEI, que não seja sócio, titular ou administrador de outra empresa, que possua no máximo um empregado, que receba exclusivamente o piso da categoria profissional, não tenha mais de um estabelecimento, não ter filial, por exemplo, e entre outros requisitos. Então, para uma pessoa se classificar como MEI, para além de ter uma receita bruta máxima anual de R$ 81 mil, ele também não pode ter sociedade com outras pessoas, em termos empresariais formalizado. Ele também não pode ser titular ou administrador de outra empresa. Ele pode ter, no máximo, um único empregado e esse empregado deve receber exclusivamente o piso da categoria profissional. E ainda não tenha mais de um estabelecimento, não pode ter filiais, por exemplo. Então essas são algumas condicionantes para que uma pessoa se enquadre dentro do microempreendedor individual. Vamos considerar agora os aspectos legislativos. Temos que observar duas legislações. A primeira é a Lei Complementar 123 do ano de 2006, que institui o Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Posteriormente, no ano de 2008, foi instituída a Lei Complementar 128, que cria a figura do microempreendedor individual, a figura do MEI, e modifica parte da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Então essa Lei 128, ela surge no ano de 2008, modificando parcialmente a Lei Complementar 123, publicada no ano de 2006. Então se a pessoa pretende entrar como MEI ou como micro e pequena empresa, é interessante ela fazer uma leitura dessas duas leis complementares que ela consegue facilmente nos sites. Como eu havia dito para vocês, existem basicamente três tipos de escrituração contábil, onde nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Eu estou trazendo essa imagem, essa ilustração da Lexio, porque eu achei ela bem didática, onde na parte de cima podemos observar 5 tipos de estruturação empresarial. Os 3 primeiros tipos eu tenho apenas um dono, um único proprietário, onde eu tenho o MEI, que é o microempreendedor individual, eu tenho o empresário individual e eu tenho também a modalidade de EIRELI. Na modalidade de sociedade, nós temos a sociedade limitada e a sociedade anônima. Então, quando uma empresa pretende se estruturar, se formalizar, ela pode escolher essas 5 opções
dependendo da sua estrutura, do seu porte, né, das suas características. Só então ela vai escolher o tipo de escrituração contábil. No caso de sociedade anônima, pode ser tanto lucro presumido quanto lucro real. No caso do MEI, só pode ser a questão do Simples Nacional. Irei destacar para vocês uma série de riscos que um empresário, que uma pessoa incorre no caso de permanecer na informalidade. A primeira que destaco seria a ausência de renda em caso de afastamento, ou seja, você não tem como solicitar uma licença saúde junto ao INSS, junto à Previdência Social, uma vez que você não tem comprovação da sua formalização enquanto empresa. O mercado consumidor também acaba ficando limitado, uma vez que as pessoas darão preferência para órgãos que são devidamente formalizados e estruturados, né? Só assim os consumidores terão mais direito, terão como solicitar os seus direitos, né? Solicitar as obrigações das empresas frente às suas necessidades. Dificuldade também para comprar fora do Estado, uma vez que é exigido uma série de trâmites legais para que você faça a compra de outras organizações empresariais. O acesso ao crédito também ele fica limitado, para não dizer bloqueado, uma vez que frente às instituições financeiras você não existe formalmente. E também fica sujeito à fiscalização dos diversos órgãos como a Vigilância Sanitária, né, a Prefeitura, Ministério do Trabalho e tantos outros órgãos de fiscalização. E dificuldades também para se aposentar, uma vez que você acaba não contribuindo mensalmente para a Previdência Social. Apenas relembrando então algumas condicionantes para se enquadrar como MEI, temos então o faturamento anual, que não pode ser superior a R$81 mil, lembrando que esse faturamento é um faturamento bruto. Possuir no máximo um único empregado. A empresa também deve ter uma atividade que permita se enquadrar dentro do Simples Nacional, ou seja, não é qualquer tipo de atividade que lhe permita se enquadrar dentro do MEI. E também não possua mais de um estabelecimento, nem participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Então essas aqui são as principais condicionantes para que você se formalize enquanto microempreendedor individual. Para a abertura do MEI, você deve considerar, né, a solicitação junto à junta comercial do seu município, a própria questão da Receita Federal para a abertura do seu CNPJ e no caso também da Prefeitura com o alvará de funcionamento. E você ainda pode contar com assessoramento e serviço gratuito do contador para formalização no caso da primeira declaração. Lembrando que não é obrigatório a escrituração contábil, porém é necessário os registros de vendas que você venha fazer mês a mês. Todas as organizações, para que tenham personalidade jurídica, elas precisam de abrir o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Isso vale para qualquer modalidade empresarial. Precisa também da inscrição estadual, no caso de setores ligados à indústria e ao comércio, e também da inscrição municipal, principalmente no caso se você for prestador de serviço, uma vez que você precisa incluir o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, na emissão das suas notas. Também precisamos considerar, junto aos órgãos públicos municipais, o alvará de localização e funcionamento. Isso também vale para todas as organizações empresariais. Cito agora 2 grandes motivos para uma pessoa se formalizar. O primeiro está relacionado à emissão de nota fiscal que você possa fazer. Isso resguarda você enquanto empresa e também resguarda o seu cliente. Isso formaliza o processo de troca, o processo de venda da sua organização. O segundo motivo está relacionado à participação de licitação. Os órgãos públicos são grandes compradores, são grandes consumidores de mercadorias e de serviços. Então, vale a pena você participar de processos licitatórios junto aos órgãos executivos, legislativos, judiciário, observar os editais e os trâmites necessários. Os 3 setores econômicos enquadráveis dentro do MEI são comércio, indústria e serviço. O setor agropecuário ele não está incluído dentro desse processo. Deixo uma dica aqui para quem quer se formalizar.
é acessar o portal do empreendedor. Está aí o link, portaldoempreendedor.gov.br, ou mesmo nos escritórios de contabilidade, como o SESCOM, que é o sindicato, FENACON, que é a Federação Nacional dos Contadores, ou o CRC do seu estado, né, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Deixo também aí o link do FENACON, onde vocês podem ter acesso à orientação, possibilidade de registro, né, impressão de alguns requerimentos que vocês venham a necessitar e toda uma série de assessoria, né, para a abertura, para os primeiros passos de formalização do seu negócio. Alguns documentos são necessários para a formalização da sua organização empresarial, como o registro geral, o RG ou carteira de identidade, o CPF e o título de eleitor. Também é necessário o número do recibo da entrega da declaração do imposto de renda, obviamente no caso de pessoa física, relativo ao exercício anterior. Também é necessário o comprovante de endereço de residência com CEP específico. Bom, então nós vimos algumas condicionantes para que a pessoa se enquadre dentro do MEI, e para que ela permaneça dentro do MEI, ela tem que respeitar esses 3 requisitos aqui, né, dentre outros, como não ter mais de um empregado, não ultrapassar os R$81 mil brutos por ano e também não ter entrada de sócio dentro da organização empresarial. Caso ela descumpra qualquer um desses quesitos, ela vai passar então a se enquadrar dentro da primeira faixa do Simples Nacional. Mas afinal, quem não pode se formalizar? Olha, os funcionários públicos perante a lei, eles estão impedidos de constituir um MEI. Quem esteja recebendo benefício ou aposentadoria do INSS por doença ou invalidez também está impedido de se formalizar enquanto MEI. E atividades que estão fora do Simples, como diarista, médico, profissionais de academia, diarista, fisioterapeuta, dentre outros. Como falamos no início do vídeo, existem alguns valores que o microempreendedor individual deve pagar ao final de cada mês. E, em geral, são valores fixos. Isso vai depender do tipo de atividade que ele exerce. Por exemplo, se ele está ligado ao comércio e indústria, ele irá pagar ao final do mês R$ 53,25. Se ele exerce atividade ligada à prestação de serviço, ele irá pagar ao final do mês R$ 57,25. Já se ele exerce uma atividade ligada ao comércio e serviços, ele irá pagar ao final do mês R$ 58,25. Esses 3 valores têm o ano base de 2020, mas cada ano, obviamente, isso costuma sofrer um acréscimo. É bom observar a legislação vigente. Vamos falar agora algumas questões relacionadas ao funcionário, à pessoa contratada pelo MEI. O microempreendedor poderá ter no máximo um único empregado registrado sobre o valor de um salário mínimo ou o piso da categoria de acordo com cada brasileiro. Então, na realidade, isso em geral vai depender do sindicato, da categoria, das convenções sindicais. É bom observar se na sua cidade, se na sua região, né, os profissionais de determinada área são sindicalizados e qual é o piso dessa categoria. Os encargos que o MEI deve pagar junto ao seu funcionário são basicamente 2, o INSS e o FGTS. No caso do INSS, 8% será pago pelo empregado, enquanto 3% será pago pelo empregador. E o FGTS, 8% sobre a responsabilidade do empregador. O funcionário com carteira registrada, ele passa a ter basicamente os mesmos direitos de qualquer outro funcionário que trabalha em empresas de outras categorias. Ele passa a ter direito, então, à carteira de trabalho e previdência social registrada, assinada, ao salário mensal, aos adicionais, como um adicional de hora extra, um adicional noturno. Ele também passa a ter direito a vale transporte, caso isso seja uma política da empresa, férias mais 1/3 de férias e o 13º salário. Vejamos agora a cobertura previdenciária e algumas carências. Esse CM aí significa contribuições mensais. Então, para que uma pessoa possa ter o salário maternidade, possa ter direito a receber o salário maternidade, ele precisa ter no mínimo 10 contribuições mensais. Para que tenha acesso ao auxílio doença, seriam 12 contribuições
mensais. Aposentadoria por invalidez, no mínimo 12 contribuições mensais, enquanto a aposentadoria por idade, auxílio-acidente para o funcionário, no mínimo 180 contribuições mensais, mas isso tem de observar a nova legislação previdenciária. No caso de auxílio-acidente para o funcionário, não precisa ter uma carência mínima, e no caso de pensão por morte e auxílio-reclusão, também não há a exigência de uma contribuição mínima ou de uma carência mínima para ter direito. Bom, chegamos então ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima aula.